Há quanto tempo você está conosco, Marlene? Eduardo Neves recostou-se em sua cadeira de couro, a voz estranhamente casual. Isso é uma grande conquista. 29 anos e 362 dias, para ser exata. Respondi, com o estômago revirando ao notar a pasta de papel pardo sobre a mesa. Em todos os meus anos na indústria Horizonte, nunca fui chamada ao escritório de um diretor em uma tarde de sexta-feira. Algo estava errado. Sou Marlene Rocha. Tenho 61 anos. E até 5 minutos atrás, era a diretora sênior de conformidade em uma das maiores empresas de manufatura de São Paulo. Passei quase 3 décadas garantindo que a empresa operasse bem dentro dos parâmetros legais, documentando irregularidades e mantendo-me firme quando outros buscavam soluções fáceis para problemas complexos. Minha aposentadoria estava programada para ser totalmente adquirida na segunda-feira, a apenas 3 dias de distância. O marco pelo qual trabalhei durante toda a minha vida adulta estava ao meu alcance. Eduardo deslizou a pasta sobre sua mesa, polida. Devido a restrições orçamentárias, estamos encerrando sua permanência na empresa, disse ele. Seus olhos nunca encontraram os meus. Imediatamente, a sala pareceu inclinar-se ligeiramente. Restrições orçamentárias. A indústria Horizonte havia acabado de anunciar lucros recordes no último trimestre. Este é o seu pacote de rescisão, ele continuou, batendo na pasta com o dedo bem cuidado. Assine até amanhã ou não receberá nada. O RH irá acompanhá-la para limpar sua mesa. Eu deveria ter sentido raiva, choque, talvez até mesmo vontade de implorar. Em vez disso, uma calma estranha tomou conta de mim. Aquilo não foi aleatório, foi calculado, precisamente cronometrado para me derrubar antes que minha aposentadoria fosse concedida. Obrigada pela oportunidade. Eu disse baixinho, pegando a pasta. Não a abri. Eduardo pareceu surpreso com minha compostura, talvez esperando lágrimas ou protestos, mas passei minha carreira examinando padrões, e aquele era claro como o dia. Fiquei de pé, alisei minha saia e saí com minha dignidade intacta. Patrícia, Lima, do RH, estava parada, desconfortável, enquanto eu arrumava meus pertences. A foto do meu falecido marido, Carlos Rocha, o vaso de plantas que minha filha me deu quando foi para a faculdade há 15 anos, e a placa que recebi pelos 25 anos de serviço. Não levei muito. A maior parte do que importava não cabia em uma caixa de papelão. Sinto muito, Marlene. Patrícia sussurrou, olhando nervosamente para o segurança que esperava para me escoltar. Isso não está certo. É o que é, respondi, mas por dentro eu sabia que não era apenas errado, era potencialmente ilegal. Nos últimos 4 anos, vinha documentando meticulosamente irregularidades financeiras que se intensificaram desde que Eduardo entrou na empresa. Enviei memorandos detalhados à cadeia de comando, sinalizei padrões suspeitos e até mesmo apresentei evidências de relatórios retroativos. Tudo isso foi descartado, enterrado ou devolvido, com instruções para focar em assuntos mais urgentes. Enquanto eu caminhava pelo saguão uma última vez, o segurança segurou a porta desajeitadamente. Tenha um bom fim de semana, senhora Rocha. Ele disse claramente desconfortável com seu papel naquela farsa. Assenti educadamente. Acredito que terei. A viagem para casa pareceu surreal. 29 anos de dedicação encerrados com uma pasta de papel pardo e uma caixa de papelão. A chuva de abril batia contra meu para-brisa enquanto eu dirigia pelas ruas familiares de São Paulo, passando pela Catedral da Sé, onde Carlos e eu nos casamos, pela escola onde nossa filha se formou, rumo à casa modesta que mantive sozinha desde que me tornei viúva há 12 anos. Pensei nos sacrifícios que fiz para crescer profissionalmente. Os recitais perdidos nos primeiros anos, quando eu trabalhava até tarde para conquistar promoções. As férias em família interrompidas por emergências de conformidade. As incontáveis noites revisando documentação que ninguém mais tinha paciência para analisar. Eu havia dado à empresa meus melhores anos, acreditando na segurança que minha aposentadoria um dia me proporcionaria. Ao estacionar na garagem, fiquei em silêncio por alguns instantes, permitindo-me sentir o peso do que havia acontecido. Eduardo Neves estava na empresa há apenas 6 meses.
Chegou com a reputação de otimizar operações, o que normalmente significava cortar custos a qualquer preço. Eu sabia que, eventualmente, entraríamos em conflito. Recusei-me a certificar a conformidade em sua última iniciativa de corte de custos, uma medida que contornava diversos requisitos regulatórios. O que eu não previa era a rapidez e a crueldade com que ele agiria para me eliminar. Chegando em casa, fiz um chá e sentei-me à mesa da cozinha. Finalmente abri o pacote de indenização. Os termos eram insultuosos. 3 meses de salário, em troca da renúncia a qualquer direito futuro contra a empresa. Nenhuma pensão, nenhuma continuidade do plano de saúde, nenhum reconhecimento por quase 3 décadas de serviço. Apenas um cheque e uma armadilha legal, projetada para me silenciar. O documento exigia minha assinatura até às 17 horas do dia seguinte. Eles contavam com o medo e o desespero para que eu assinasse rapidamente, sem consultar ninguém. Aquilo não era um procedimento padrão. Era um esforço direcionado para me roubar o que conquistei. Deixei os papéis de lado e caminhei até meu escritório em casa, onde guardava meus registros pessoais. Atrás de uma fileira de álbuns de fotos de família, havia uma caixa à prova de fogo. Minha apólice de segurança. Nos últimos 4 anos, eu vinha levando para casa cópias de documentos financeiros suspeitos, anotando conversas em detalhes e salvando e-mails que descreviam padrões de má conduta. Não porque eu pretendesse usá-los, mas porque meus instintos profissionais me diziam que algo não estava certo. Abri a caixa e revisei seu conteúdo. Pedidos de empréstimo com dados falsificados, relatórios trimestrais com números manipulados, e-mails instruindo a equipe a retroceder certificações de controle de qualidade. Estava tudo lá. Mais de 1000 páginas de evidências de uma fraude sistemática que se intensificou sob a direção de Eduardo. Relatei todos os problemas pelos canais apropriados, apenas para ser ignorada ou marginalizada. Peguei meu telefone e rolei a lista de contatos até um nome que não via há anos, Júnior Almeida. Ele havia sido o diretor financeiro da Indústria Horizonte antes de sair para trabalhar na CVM, Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Sempre respeitou minha diligência, mesmo quando outros a achavam entediante. É hora, pensei, enquanto meu dedo pairava sobre seu nome. Na manhã seguinte, acordei com um propósito. Depois de conversar com Júnior por quase 2 horas na noite anterior, eu tinha um caminho claro a seguir. Vesti-me com cuidado, usando o terno azul marinho que reservei para reuniões importantes, como se me preparasse para uma batalha. E, de fato, Júnior ouviu atentamente enquanto eu descrevia a situação e a documentação que havia reunido. Sua resposta foi comedida, mas firme. Isso não é apenas uma demissão injusta, Marlene. Com base no que você está descrevendo, a Indústria Horizonte pode estar envolvida em sérias violações financeiras. O momento escolhido para a sua dispensa, às vésperas da aquisição da aposentadoria, é apenas a ponta do iceberg. Ele explicou as proteções disponíveis para denunciantes através da CVM e providenciou um encontro com sua equipe na manhã de segunda-feira. Não assine nada, alertou, e guarde esses documentos em um lugar seguro. Passei a manhã de sábado fazendo cópias de tudo, organizando as evidências cronologicamente e preparando um índice detalhado. O trabalho manteve minha mente focada, impedindo que a raiva e a mágoa me dominassem. Ao meio-dia, eu já tinha 3 pacotes idênticos prontos. Um para a CVM, um para meus registros pessoais e um que serviria como alavanca, se necessário. Meu telefone tocou diversas vezes ao longo do dia. Patrícia do RH, Eduardo Neves e até mesmo o conselheiro jurídico da empresa. Deixei todas as chamadas irem para a caixa postal e ouvi suas mensagens, que se tornavam cada vez mais urgentes. Marlene, precisamos daquele documento assinado. Hoje, dizia a voz tensa de Eduardo. Posso passar aí para buscar se isso ajudar. O setor jurídico foi mais direto. Senhorita Rocha, é imperativo que recebamos seu acordo assinado antes do encerramento do expediente. O não cumprimento poderia colocar em risco todo o meu pacote de indenização. O desespero deles apenas confirmou o que eu já suspeitava.
Eles sabiam que estavam vulneráveis e queriam meu silêncio garantido antes que o fim de semana terminasse. Às 4:30 da tarde, minha campainha tocou. Pelo olho mágico, pude ver Eduardo parado na minha varanda. Seu terno caro destoava completamente do meu modesto bairro. Eu não respondi. Marlene, eu sei que você está aí. Ele chamou através da porta. Isso é ridículo. Apenas assine os papéis e todos nós poderemos seguir em frente. Observei em silêncio enquanto ele finalmente colocava um envelope na minha caixa de correio e voltava para seu sedã de luxo. Só então fui recuperar o que ele havia deixado. Outra cópia, do mesmo acordo, com uma nota manuscrita. Última oportunidade. Assine até às 9 da manhã de segunda-feira. Naquela noite, minha filha ligou para nosso bate-papo semanal. Letícia estava preocupada com o tom estranho na minha voz. Mãe, o que está acontecendo? Você parece diferente. Pensei em minimizar a situação, mas decidi não fazer isso. Letícia merecia a verdade. Eu fui demitida ontem, disse simplesmente. O quê? Mas você está há poucos dias de se aposentar com todos os benefícios. Eles não podem fazer isso. Fizeram, respondi. Mas não se preocupe, estou cuidando disso. Você precisa que eu volte para casa? Posso pegar um voo de Curitiba? Amanhã. Não, querida, fique onde está. Eu dou conta disso. Depois que desligamos, sentei na minha sala de estar enquanto a escuridão caía, pensando na reunião de segunda-feira com a CVM, Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Por anos, tentei resolver essas questões internamente, acreditando no sistema e na integridade da empresa. Fui leal, discreta e profissional, mesmo quando suspeitava de irregularidades graves. Mas, bem, eles fizeram sua escolha. E agora eu faria a minha. Eu não assinaria aquele acordo. Não seria silenciada. E mais importante, não deixaria que descartassem 3 décadas da minha vida sem consequências. Segunda-feira não poderia chegar rápido o suficiente. Amanhã chegou com uma clareza que eu não sentia há anos. Me vesti cuidadosamente, coloquei toda a documentação na minha maleta segura e dirigi até o centro de São Paulo, até o edifício federal onde Júnior havia organizado nossa reunião. O peso do que eu estava prestes a fazer pesava nos ombros, mas havia também uma sensação de justiça nisso. Os escritórios da CVM eram discretos, mas imponentes. Divisórias de vidro e conversas abafadas por todo lado. Júnior me encontrou no saguão, seu rosto familiar marcado por mais anos, mas ainda com a inteligência afiada de sempre. Essa é a Marlene que me lembro. Ele disse calorosamente, apertando minha mão. Gostaria que estivéssemos nos encontrando em circunstâncias melhores. É bom ver você, Júnior. Obrigada por levar isso a sério. Ele me conduziu até uma sala de conferências, onde 2 outros investigadores já me aguardavam. Fernanda Soares, advogada sênior de execução, e André Martins, contador forense. Ambos me cumprimentaram com profissionalismo. Cortesia da senhora Rocha, começou Fernanda. Antes de começarmos, quero confirmar que você entende o processo que estamos iniciando hoje. Uma vez que você compartilhe essas informações conosco, a investigação se torna oficial. Não há como voltar atrás. Assenti. Entendo completamente. Pelas próximas 3 horas, orientei-os sobre minha documentação. Apresentei os relatórios financeiros irregulares que notei pela primeira vez há 4 anos, quando as remessas não correspondiam às faturas. As certificações de controle de qualidade feitas retroativamente, depois que os produtos já haviam sido enviados. E o padrão de manipulação de receita que se intensificou nos últimos trimestres, especialmente após a chegada de Eduardo Neves. André examinava os documentos com crescente preocupação. Essas discrepâncias não são pequenas, observou. A empresa tem exagerado sistematicamente as receitas em pelo menos 18% nos últimos 2 anos. Isso é fraude de valores mobiliários. Você relatou esses problemas internamente? Fernanda perguntou várias vezes. Confirmei, mostrando cópias dos meus memorandos e e-mails. Sempre diziam que os problemas estavam sendo resolvidos, ou que eu estava interpretando mal os dados.
Quando Eduardo entrou, há 6 meses, minhas preocupações começaram a ser redirecionadas para o escritório dele, e lá desapareciam completamente. Júnior se inclinou para a frente. E você acredita que sua demissão está diretamente relacionada a esses relatórios? Sem dúvida. O momento, 3 dias antes de eu adquirir minha pensão, torna tudo óbvio. Mais do que isso, eu havia sinalizado recentemente diversos problemas na última iniciativa de corte de custos de Eduardo. Ele precisava que eu saísse, antes que eu pudesse escalar mais a situação. Quando a reunião terminou, Fernanda descreveu os próximos passos. Precisaremos de sua declaração formal. A partir daí, começaremos nossa investigação, que normalmente permanece confidencial, até determinarmos se uma ação de execução é justificada. Quanto tempo isso leva? Perguntei. Varia, ela respondeu. Mas, dada a documentação apresentada e o padrão claro de má conduta, podemos agir rapidamente. Eu nem tinha chegado em casa quando meu telefone tocou. Era Patrícia Lima, do RH. Sua voz estava trêmula. Marlene, algo está acontecendo. O conselho acabou de convocar uma reunião de emergência. Eduardo está trancado no escritório a manhã toda, e há rumores de que investigadores da CVM estão entrando em contato com nosso consultor jurídico. Então começou mais rápido do que eu esperava. A CVM deve ter feito contato imediato com a equipe jurídica da Indústria Horizonte. Eu não fiquei surpresa. Você fez isso? Patrícia hesitou. Marlene, você relatou algo? Eu simplesmente fiz o que deveria ter feito anos atrás. Respondi. E a papelada da minha aposentadoria? É por isso que estou ligando. O comitê executivo está revisando sua demissão. Eles colocaram tudo em espera até novo aviso. 1 hora depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era Celso Monteiro, o presidente do conselho. Um homem que mal havia reconhecido minha existência nas raras interações que tivemos. Senhorita Rocha, disse ele, com sua voz tipicamente confiante, mas visivelmente tensa. Parece que temos uma situação que requer sua contribuição. A senhora estaria disposta a vir ao escritório amanhã de manhã para discutirmos os assuntos? Receio que isso não seja possível, senhor Monteiro. Respondi. Qualquer discussão deve incluir meu advogado e, potencialmente, representantes da Comissão de Valores Mobiliários. Claro, entendo, disse ele, após um silêncio profundo. Talvez possamos combinar algo mais formal, então. Quando desliguei, não senti satisfação, apenas um cansaço profundo por tudo isso ter sido necessário. Eu nunca quis ser uma denunciante. Só queria fazer meu trabalho com integridade e me aposentar com a segurança que conquistei. Mas eu cresci. Fui forçada a isso. E agora, todos nós enfrentaríamos as consequências. Meu telefone continuou tocando durante toda a noite. Colegas buscavam informações. Executivos tentavam conter os danos. Não respondi a nenhum deles. O tempo para conversas privadas havia passado. Agora, tudo aconteceria à luz do dia. Na manhã de quarta-feira, a tempestade havia destruído completamente os negócios locais. As manchetes anunciavam a investigação da CVM sobre a Indústria Horizonte, e as ações da empresa entraram em colapso. Analistas financeiros que haviam elogiado as medidas de eficiência de Eduardo algumas semanas atrás, agora questionavam a integridade de toda a estrutura de relatórios da empresa. Recebi uma carta formal da Indústria Horizonte. O departamento jurídico da empresa retirou meu aviso de demissão e me colocou em licença administrativa, com todos os benefícios pendentes de uma revisão interna. Foi uma tentativa transparente de mitigar os danos, que chegou tarde demais, às 10 horas da manhã. Minha advogada, Patrícia Lima, acompanhou-me a uma reunião na sede da Indústria Horizonte. O mesmo segurança que me escoltou na sexta-feira, agora assentiu respeitosamente quando entramos. O clima no prédio estava tenso, com funcionários amontoados em conversas sussurradas. O burburinho cessava abruptamente quando passávamos. Fomos conduzidas à sala de reuniões da diretoria da Indústria Horizonte, onde Celso Monteiro nos esperava, junto ao conselho externo da empresa e a mais 3 membros do conselho. Eduardo. Neves estava visivelmente ausente.
Obrigado por vir, senhorita Rocha, começou Celso, parecendo ter envelhecido vários anos em apenas alguns dias. Iniciamos uma investigação interna abrangente sobre as preocupações que você levantou. Patrícia falou antes que eu pudesse responder. Vamos deixar algo claro, senhor Monteiro. A senhora Rocha não levantou essas preocupações de forma repentina após sua demissão. Ela documentou e relatou repetidamente, ao longo de um período de 4 anos, conforme sua função exigia. A decisão da empresa de ignorar esses relatórios e, em seguida, demiti-la poucos dias antes da aquisição de sua aposentadoria diz muito. Celso se remexeu, desconfortável. Sim, bem. Isso é parte do que estamos investigando. Quero assegurar, pessoalmente, à senhorita Rocha que sua demissão foi rescindida. Nós a consideramos uma funcionária regular, com todos os benefícios intactos. Inclusive minha aposentadoria? Perguntei diretamente. Claro, ele respondeu rapidamente. Na verdade, estamos preparados para lhe oferecer uma função de consultoria após sua aposentadoria, que pode começar imediatamente se desejar. Valorizamos sua experiência. Minha cliente não está tomando nenhuma decisão hoje, interrompeu Patrícia. E qualquer pergunta sobre arranjos futuros deve ser precedida por um relato completo de como suas denúncias anteriores foram suprimidas. A reunião continuou por mais 1 hora, com os membros do conselho tentando se distanciar das ações de Eduardo e das irregularidades financeiras que documentei. Eles se retratavam como vítimas de desinformação, expressando choque e decepção com a aparente má conduta. Permaneci em silêncio, deixando Patrícia lidar com as manobras legais, enquanto eu observava suas linguagens corporais. Essas eram pessoas com quem trabalhei por anos, mas que nunca me enxergaram de verdade. Agora, não conseguiam desviar o olhar. Suas expressões eram uma mistura de medo e respeito recém-descoberto, enquanto nos preparávamos para sair. Celso fez um apelo final. Marlene, esperamos que você considere falar com os investigadores da CVM sobre as medidas corretivas que estamos tomando. Seu apoio seria inestimável. Olhei para ele diretamente pela primeira vez. Senhor Monteiro, passei 29 anos dedicada à conformidade desta empresa. Durante esse tempo, registrei 47 relatórios importantes, documentando irregularidades graves. Enviei 16 memorandos abordando especificamente as questões agora sob investigação. Solicitei 9 reuniões com a liderança executiva para discutir essas preocupações, das quais apenas 2 foram concedidas, e nenhuma resultou em ação. Em que ponto dessa história tive o seu apoio? A sala ficou em silêncio. Cooperarei totalmente com a investigação interna e com a CVM, continuei. Mas falarei apenas sobre os fatos, como sempre fiz. Se esses fatos apoiam ou prejudicam a indústria Horizonte, bem, dependerá inteiramente do que vocês fizerem a seguir, não do que disserem nesta sala. Enquanto Patrícia e eu saíamos, ela sussurrou. Isso foi perfeitamente declarado. Só quando chegamos ao estacionamento é que me permiti respirar fundo. A adrenalina que me carregou durante o confronto começou a desaparecer, deixando-me exausta, mas lúcida. Ainda não era a vitória. Era apenas o começo da responsabilização. E agora? Perguntei a Patrícia, enquanto estávamos ao lado de nossos carros. Ela sorriu levemente. Agora eles lutam para salvar o que podem, enquanto a investigação continua. Mas não se engane, Marlene. Eles estão com medo de você. Balancei a cabeça. Eles não estão com medo de mim. Estão com medo da verdade. Há uma diferença. Patrícia, assentiu pensativa. Há, de fato. E essa diferença é o motivo pelo qual você vencerá isso, independentemente de como acontecer. Enquanto eu dirigia para casa, perguntei-me o que Carlos teria pensado de tudo isso. Meu falecido marido sempre encorajou minha natureza meticulosa, mesmo quando outros a achavam frustrante. Sua atenção aos detalhes não é uma peculiaridade, Marlene. Ele costumava dizer. É um superpoder. Talvez ele estivesse certo, o tempo todo. Na sexta-feira, exatamente 1 semana após minha demissão, a história havia se transformado em um escândalo corporativo completo. A CVM emitiu solicitações formais de informações à indústria Horizonte,
e um memorando interno assinado por Celso Monteiro anunciava a suspensão imediata de Eduardo Neves enquanto aguardava a investigação. As ações da empresa haviam caído quase 30%, gerando preocupações entre grandes investidores e parceiros. Eu já não era mais apenas Marlene Rocha, a responsável pela conformidade negligenciada. Os jornais de negócios agora se referiam a mim como a denunciante e a mulher que expôs a indústria Horizonte. A atenção repentina era desconfortável, mas eu permanecia focada no processo, trabalhando em estreita colaboração com os investigadores da CVM, que agora operavam em um prédio separado, próximo à sede da empresa. As provas fornecidas por mim abriram muitas portas, mas a investigação revelava ainda mais padrões preocupantes. Júnior Almeida me ligou para atualizar o progresso da investigação. Marlene, é pior do que pensávamos, disse ele com a voz grave. A manipulação financeira remonta a pelo menos 5 anos antes de Eduardo. Ele acelerou o processo, mas não foi quem começou. Eu já suspeitava, respondi. Havia irregularidades que não consegui documentar completamente, porque não tive acesso a certos relatórios de nível executivo. Bem, agora conseguimos acessá-los, continuou Júnior. E eles contam uma história de fraude sistemática, projetada para inflar o valor da empresa. O conselho alega ignorância, mas pelo menos 3 membros deviam saber. Eles assinaram transações importantes. Essa notícia deveria ter me confortado, mas, em vez disso, me deixou com uma sensação de vazio. A empresa a qual dediquei minha vida havia sido corrompida em níveis que nem mesmo eu compreendia completamente. As pessoas em quem confiei minhas preocupações estavam, na verdade, participando ativamente da mesma fraude que eu denunciava. Naquela tarde, recebi uma ligação de Letícia. Sua voz estava tensa de raiva. Mãe, você viu as notícias? Eles estão tentando te dar o crédito? Eu não vi, respondi calmamente. Tenho evitado a cobertura da mídia e focado nos procedimentos oficiais. O que estão dizendo? Que o executivo da indústria Horizonte, Eduardo, deu uma entrevista alegando que você tinha problemas de desempenho e estava chateada por ter sido preterida para uma promoção. Ele está fazendo parecer que você está retaliando por motivos pessoais. Não fiquei surpresa. Era uma estratégia de defesa previsível, atacar a credibilidade da denunciante em vez de responder às alegações. Não importa, Letícia. Assegurei a ela. As evidências falam por si. Minhas avaliações de desempenho foram exemplares por 29 anos. Eles não podem reescrever essa história agora. Mas Eduardo estava tentando exatamente isso. Naquela noite, diversos meios de comunicação difundiram a narrativa dele, questionando meus motivos e sugerindo que eu havia manipulado documentos para incriminá-lo. Era uma atitude desesperada de um homem desesperado. Mas ainda assim doeu ver minha integridade ser questionada tão publicamente. Patrícia ligou imediatamente. Não responda a nada disso, alertou. A CVM emitirá uma declaração, amanhã, esclarecendo seu status de denunciante e a credibilidade das suas evidências. Deixe os canais oficiais cuidarem disso. Eu não estava planejando responder, eu disse a ela. Mas vou fazer outra coisa. Na manhã seguinte, dirigi até meu banco local e pedi para falar com a gerente, Silvia Campos. Eu a conhecia há anos, pois ela cuidava da maioria das transações bancárias locais da indústria Horizonte. Marlene. Ela me cumprimentou calorosamente. Tenho acompanhado as notícias. Como você está? Estou bem, Silvia, mas preciso acessar meu cofre na sala privada. Abri o cofre e retirei um envelope lacrado que eu havia colocado lá há 3 anos. Ele continha cópias de trocas de e-mails entre o antecessor de Eduardo e 2 membros do conselho, discutindo maneiras de gerenciar as aparências financeiras durante um período crítico de aquisição. Eu os encontrei acidentalmente ao arquivar e-mails antigos, e algo me disse para protegê-los separadamente da minha outra documentação. Não os incluí em meu relatório inicial à CVM, Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, porque não estavam diretamente relacionados aos problemas atuais. Mas agora, com Eduardo tentando minar minha credibilidade, eles forneciam um contexto crucial,
mostrando que as práticas problemáticas eram anteriores às minhas preocupações específicas sobre ele. Liguei imediatamente para Júnior. Tenho algo que você precisa ver, eu disse a ele. E isso muda a narrativa completamente. Enquanto dirigia para encontrá-lo, não senti satisfação. Apenas a certeza de que a verdade completa surgiria agora, independentemente de quem fosse implicado. A reunião de emergência do conselho foi convocada para a manhã de segunda-feira, 10 dias após minha demissão, e 7 dias após a investigação da CVM se tornar pública. Eu não fui convidada, mas não precisava estar lá para saber o que estava acontecendo. A documentação adicional que eu havia fornecido acelerou a investigação dramaticamente, implicando não apenas Eduardo, mas vários membros do conselho, em um padrão de manipulação financeira que já durava anos. Júnior me ligou de fora da sala de reuniões. Está um caos lá dentro, relatou. A equipe de fiscalização da CVM acabou de apresentar suas conclusões preliminares. 3 membros do conselho renunciaram no local. Eduardo está tentando alegar que estava apenas seguindo práticas estabelecidas, mas ninguém mais está acreditando. Ao meio-dia, a Indústria Horizonte emitiu um comunicado de imprensa anunciando uma reestruturação de liderança e cooperação total com as autoridades reguladoras. A declaração, cuidadosamente redigida, confirmou a renúncia de 4 membros do conselho, incluindo Celso Monteiro, e a rescisão de Eduardo Neves. Por causa disso, as ações da empresa, já prejudicadas, caíram outros 12% naquela tarde. Meu telefone tocou. Era Patrícia Lima, do RH, novamente. A CEO interina quer se encontrar com você amanhã, se possível. A CEO interina era Márcia Sampaio, a ex-diretora de operações, que sempre me tratou com respeito profissional, se não com cordialidade. Concordei com a reunião, mas insisti para que acontecesse no escritório do meu advogado. Quando Márcia chegou no dia seguinte, ela parecia exausta, mas determinada. Marlene, não vou perder tempo com gentilezas, ela começou. A empresa está em crise e você está no centro dela. Não porque tenha feito algo errado, mas porque foi a única que consistentemente fez o que era certo. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa, estranhamente semelhante à papelada de demissão que Eduardo havia apresentado apenas 11 dias antes. Isto declara oficialmente a rescisão da sua rescisão, restabelece seu emprego retroativamente e confirma o direito integral à sua aposentadoria, ela explicou. Também inclui um pacote de compensação adicional, reconhecendo as dificuldades que você enfrentou. Abri a pasta. O pacote de compensação incluía uma quantia equivalente a 5 anos do meu salário, cobertura completa de assistência médica vitalícia e um pedido formal de desculpas do conselho. Também estamos estabelecendo uma nova divisão de ética corporativa. Márcia continuou. Gostaríamos que você ajudasse a projetá-la como consultora após sua aposentadoria. Sua experiência é inestimável. Fechei a pasta sem comentar sobre a oferta. E sobre Eduardo Neves e os membros do conselho envolvidos, a expressão de Patrícia endureceu. Acusações criminais são esperadas. A empresa não os defenderá. A justiça parecia finalmente ter chegado à Indústria Horizonte. 6 meses depois, sentei-me em um tribunal federal, observando enquanto Eduardo Neves e 2 ex-membros do conselho se declaravam culpados de fraude de valores mobiliários. O homem que havia acabado com minha carreira tão casualmente agora parecia diminuído em seu terno escuro. Sua arrogância havia sido substituída por derrota. Nossos olhos se encontraram brevemente quando ele se virou para sair, e eu vi reconhecimento ali. Não de mim, especificamente, mas do que eu representava. As consequências de suas ações. Escândalo se tornou um estudo de caso em falhas de governança corporativa e no papel crucial da conformidade interna. Recusei a posição de consultoria na empresa reorganizada, optando por trabalhar com agências reguladoras para desenvolver melhores protocolos de denúncias. Minha história inspirou outros responsáveis pela conformidade a apresentarem sua própria documentação de irregularidades corporativas, criando um efeito cascata em diversas indústrias. A CVM me concedeu um pagamento substancial como denunciante, 15% das penalidades avaliadas contra a Indústria Horizonte.
Combinado com minha aposentadoria e o acordo, eu tinha mais segurança financeira do que jamais imaginei ser possível. Estabeleci um fundo de bolsas de estudo para mulheres que buscam carreiras em ética corporativa e conformidade, nomeando-o em homenagem a Carlos Rocha. Letícia se mudou para São Paulo para ficar mais perto de mim, trazendo meus 2 netos com ela. Passamos fins de semana juntos em minha nova casa à beira do lago, construindo memórias que eu perdi enquanto trabalhava aquelas longas horas. Uma noite, enquanto estávamos sentadas assistindo ao pôr do sol sobre a água, Letícia fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe, você se arrepende de ter ficado na indústria Horizonte todos esses anos, dado como terminou? Considerei cuidadosamente antes de responder. Não. Lamento que tenha sido necessário expô-los, mas não me arrependo do meu trabalho lá. Integridade não é apenas sobre ser honesto quando é fácil, é sobre manter seus princípios, especialmente quando isso custa algo a você. Letícia assentiu, pensativa. Você me ensinou isso, sabe? Não com palavras, mas pelo exemplo. E percebi que esse foi talvez o resultado mais significativo de todos. Não a vindicação, não a segurança financeira, mas o conhecimento de que minhas escolhas mostraram à minha filha o que significa permanecer firme em seus valores, independentemente das consequências. Quanto à indústria Horizonte, a empresa sobreviveu, embora bastante diminuída. A nova liderança implementou protocolos de conformidade rigorosos e práticas de relatórios transparentes. Eles ainda me enviam seus relatórios anuais, talvez como um lembrete, talvez como um pedido de desculpas. Eu os leio cuidadosamente, observando as práticas aprimoradas com satisfação profissional. Alguns podem ver minha história como uma vingança, mas eu nunca a vi dessa forma. Eu simplesmente fiz o que sempre fiz. Documentei os fatos, relatei a verdade e defendi minhas descobertas. A diferença é que, desta vez, finalmente, os outros foram forçados a ouvir. Agora me diz, se estivesse no lugar da Marlene, você assinaria o acordo ou enfrentaria a empresa? E você já passou por uma situação em que seu esforço de anos foi ignorado ou traído por uma empresa? Como você reagiu? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal. Também assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. De brava.